Direto da redação. Ranulfo Vidigal, bom dia. Bom dia, meu caro Roberto. O som tá bom? Tudo certinho? Tudo perfeitamente, chegando bem aqui. Ranulfo, você acabou de ver aí uma fila na Praça São Salvador para se chegar ao restaurante do povo, conseguir uma quentinha. Nós estamos no universo nacional, no Brasil, com 14,7 milhões de pessoas desempregadas, segundo estatísticas do IBGE. E nós temos um agravante na cidade de Campos, que é uma cidade que enfrenta uma crise econômica sistêmica desde 2016 e agravada pela pandemia, e ainda que haja uma safra sucroalcooleira, mas o desemprego e a fome na cidade, ela persiste, né, o Ranulfo? Roberto, nós, digamos assim, a pandemia, ela magnificou um problema que as cidades do Norte Fluminense, principalmente as cidades médias do Brasil, em especial do Norte Fluminense, estão vivendo. O que é? Nós estamos tendo uma carestia enorme dos alimentos, né? O botijão de gás, em função dessa política ensandecida da Petrobras dos seus preços, em algumas situações já supera R$100. O auxílio emergencial, onde hoje 160 mil campistas estão pendurados, paga em média R$250. E tudo isso tem levado as famílias a grandes dificuldades no que tange à alimentação. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA, fez uma pesquisa para o Brasil e constatou que de uma necessidade mínima para alimentos, para alimentar-se, que uma família tem, que seria básico, entre R$350 e R$400, 60% das famílias brasileiras não estão conseguindo ter mais do que R$120 a R$130 para dispor mensalmente para a sua alimentação e da sua família. Portanto, esta fotografia que você acaba de colocar de fundo aí, ela é o drama de uma situação latente que, mesmo com a pandemia se reduzindo, com o nível das contaminações venha a se reduzir, e é bem provável que comece a se reduzir em função da vacinação em massa, esta situação concreta da fome, da miséria e da indigência vai ser uma questão sine qua non das políticas públicas das prefeituras ricas prefeituras petroleiras do Norte Fluminense. O relatório que a Prefeitura de Campos encaminhou ao Tribunal de Contas em relação ao que gastou no primeiro semestre deste ano em assistência social, que é transferência de renda para a família humilde, representa uma queda de 63% em relação ao que o governo anterior gastou com a assistência social. Portanto, não fosse o governo do Estado fazer esta parceria, a situação estaria ainda pior. E agora o governo do Estado está prometendo um segundo restaurante numa unidade, num segmento popular, que é a Guarulhos, e que talvez vá também minorar esta situação dramática que uma cidade rica, o economista Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, acaba de dizer que Campos é a 12ª cidade com maior estoque de riqueza entre as 92 cidades do estado do Rio de Janeiro. Olha que contradição, Roberto. A mesma cidade que é a 12ª em estoque de riqueza, você acaba de mostrar uma fila imensa de pessoas que não têm a renda suficiente para se alimentar adequadamente nesta mesma cidade, Roberto. Ranulfo, o que se observa em Campos hoje, agora nessa terça-feira, e o que se observa ao longo desse ano, primeiro semestre, é o seguinte:
há um aumento na arrecadação não só de Campos, como de todas as cidades que estão situadas na bacia de Campos, a maior parte das cidades. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela pontua para o próximo ano em Campos uma arrecadação estimativa de 2,2 bi, 2,200 bi, mas assim, o investimento social ele não vai no mesmo compasso. O investimento social ele se retraiu e a renda da cidade ela cresceu. Gostaria que você esmiuçasse isso, Ranu, porque não é comum. Porque se a renda cresceu, você tem uma margem de manobra maior para o social. O que estaria hoje dificultando o investimento do município de Campos, ou uma retomada de investimentos na área social? Seria o endividamento, que são aí heranças de governos anteriores? Seria o comprometimento de receitas futuras de royalties? Isso são complicadores nessa situação? Bom, é importante destacar que nesse momento a Prefeitura está renegociando sua dívida, a chamada venda do futuro, com a Caixa Econômica Federal. E evidentemente que isso vai exigir um certo recurso no ano que vem. É importante destacar, entretanto, que a arrecadação desse ano, conforme você acaba de dizer, ela vai superar em pelo menos 300 milhões a arrecadação de 2020. Né? Portanto, não haveria uma justificativa para você ter uma queda de 63% no repasse de recursos para a assistência social. Eu diria que a velha prioridade do garotismo, né, o garotismo que já foi considerado por gostar de fazer política para os humildes, esta retórica ela deixou de ser real e agora passou a ser fake. O garotismo hoje está muito mais preocupado com empreendedorismo, com um secretariado que tem gente muito mais da classe média ou dos segmentos mais ricos da cidade. E a questão social está relegada a um plano secundário. A prefeitura de hoje já fez quase 2.000 nomeações entre poder executivo e poder legislativo, e são muito mais cabos eleitorais para 2022 do que efetivamente pessoas para gerar políticas públicas sociais, embora conte nos seus quadros com assistentes sociais, com profissionais da área de assistência social de alta qualidade. Portanto, para mim está sendo uma novidade constatar que o garotismo, entre aspas, né, esteja deixando o social ao relento, no meio de uma pandemia dessas proporções. Para mim é muito estranho isso que está acontecendo, com uma arrecadação que, segundo o portal da Transparência, a gente já pode estimar em 1 bilhão e 300 milhões de reais até final de agosto, tenha essa péssima prioridade para o social, e essa prioridade dependeu fundamentalmente do apoio do governo do estado do Rio de Janeiro. Portanto, está estranho para mim. Eu espero que nesse momento a consciência da classe dirigente do município de Campos pese e volte a investir no social de uma forma mais expressiva, porque até agora isso não aconteceu. Da mesma forma que não aconteceu nenhum recurso para capacitação, que é muito importante na área de treinamento à juventude, é zero até junho. Da mesma forma que em políticas habitacionais, até agora praticamente zero, embora nesse momento a cidade esteja vivendo um déficit habitacional enorme. Ontem, inclusive, eu participei privadamente de um debate com a ex-candidata professora Natália, que ela deu detalhes de como é que essa questão está dramática, a questão ambiental e a questão habitacional na cidade de Campos. Portanto, essas prioridades, com dinheiro farto que a gente está vendo acontecer, elas precisam voltar ao primeiro plano, porque isto não tem acontecido, Roberto. O que você está levantando agora, colocando essa foto bastante expressiva aí, que nos assusta, é uma questão que precisa ser repensada, meu amigo. O Ranulfo, eu tenho uma manifestação aqui de Lineu Soares. Ele disse que é morador do bairro Âncora, em Rio das Ostras. Ele está dizendo o seguinte,
que ele, na verdade, ele é de São Francisco de Itabapoana, ele trabalha em Rio das Ostras, e ele disse que ele não tem uma realidade tão diferente em Rio das Ostras, onde a prefeitura é ausente nessas políticas de mitigação social, mas ele lembra também que os familiares que moram em São Francisco de Itabapoana, aí eles se deparam com a ausência do poder público também em investimentos sociais, e destaca uma outra coisa, ele pede que você opine sobre a situação que está acontecendo em São Francisco de Itabapoana, bem como em outras prefeituras, que é a contratação de pessoas em trabalhos vulneráveis, na condição de RPAs, que eu pessoalmente denomino como trabalho análogo à escravidão, Ranulfo. Olha, o meu amigo está com inteira razão. Esta é outra questão assim, que chama a atenção de todos nós. Nestas cidades, os prefeitos estão optando por esta contratação precaríssima. Né? E por quê? Porque isso deixa a pessoa contratada extremamente vulnerável. Tá? E ela fica na obrigação de votar no candidato daquele prefeito que lhe deu aquela oportunidade. Por um motivo muito simples. As oportunidades concretas no mercado de trabalho de São Francisco estão muito associadas à safra agrícola, que já está se encaminhando. Em Campos, nós temos também cerca de 5 mil pessoas contratadas no sistema de RPA, que são, na verdade, pessoas que fazem trabalhos precários, estão sujeitas a todo tipo de problema e não têm garantia nenhuma. Algumas no governo anterior ficaram até sem receber. Portanto, eu concordo plenamente com o que coloca esse rapaz. Nós temos que, nesse momento, ter mais consideração pelas pessoas e não transformar as pessoas em massa de manobra. Muito boa observação. O Lineu Soares, ele está observando aqui, ele faz essa observação, essa pontuação, porque, segundo ele é formado em administração e ele se especializou na área de recursos humanos. Então, ele tem trabalhado em empresas privadas da região, trabalha em Rio das Ostras, trabalhou em Macaé, atualmente está trabalhando em Macaé, ele diz aqui, e ele atua na área de recursos humanos, e essa questão da empregabilidade ou vulnerabilidade no setor de trabalho, segundo ele, é uma situação que ele observa com mais detalhamento em função disso, em função da atividade profissional dele na área de recursos humanos. Tá? Então, valeu, Lineu Soares. Muito obrigado, querido. Ranulfo Vidigal, muito obrigado aqui pela sua participação. Esse seu artigo daqui a pouco estará disponível já no Portal Viu. Poderá conferir aí o artigo na íntegra de Ranulfo Vidigal. Roberto, bom dia, parabéns e um abraço fraterno para toda a equipe. Muito obrigado até a participação do economista Ranulfo Vidigal, colunista do Portal Viu. E você confere todos os artigos de Ranulfo Vidigal no Portal Viu, em www.portalviu.com.br. Melhor portal de notícias da toda a região. Você confere lá todas as informações e tem atualizações o tempo todo de notícias das mais variadas o tempo todo. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.